Amém? João 4, do 1º até o 28, depois 39 e 42. Vamos ler. Diz assim: Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado mais os seus discípulos, e ele deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras de Jacó, deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha mais aqui tirar. E disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5, e os que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que neste monte, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorares o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que vem o Messias, que chamam Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus responde e disse: Eu sou o que fala contigo. E nestes vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com aquela mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: O que tu procuras? Ou, por que tu falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade, e disse-lhe aos homens. 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificou: Ele disse tudo o que eu tenho feito. 42. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. Sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Curva sua cabeça. Senhor Jesus, mais uma vez, Deus, estou na tua presença, pedindo que o Senhor derrame com a tua graça sobre a minha vida. Alcance nossos corações nesta noite e ministra, Pai. Tu sabes o que precisamos ouvir, Pai. Me usa e esvazia de mim mesma, para que o Senhor me encha e coloque as palavras na minha boca, Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, só um instante que eu falei demais. Então, eu coloquei como tema dessa palavra encontros que mudam a nossa vida.
estava lendo, eu disse, eu não tenho muita criatividade para colocar tema em ministração, porque eu acho bem complexo. Eu não sei quem geralmente ministra, sabe como é difícil, porque é muita coisa que a gente pode embarcar. Mas, lendo essa passagem, eu comecei a observar que tem encontros que mudam a vida. E a gente acabou de ler, que esse encontro que Jesus teve com a mulher samaritana mudou a sua vida. Ela tinha chegado no poço de uma maneira, mas ela sai daquele lugar totalmente diferente. Então, tem encontros que marcam vida, que mudam vida. E a gente pode ver, através da leitura, que a mulher samaritana, ela não sai da mesma maneira que ela chegou naquele lugar. Porém, há uma coisa muito importante: estar com o coração aberto. Ela estava com o coração aberto. Ela estava com o coração precisando de algo. Porém, ela encontrou quando ela teve aquele encontro com Jesus. A mulher samaritana, antes de encontrar Jesus, ela estava sozinha. Ela estava com sede, precisando de algo. Aonde ou a quem ela foi atrás, mas ela não conseguiu preencher ou saciá-la. Mas a partir daquele encontro que ela teve com Jesus, tudo mudou. Então, quando a gente tem um encontro verdadeiramente com Jesus, a nossa vida não é a mesma. Ah, Carol, mas quer dizer então que os problemas vão sumir? Não, não vão sumir, nem vai deixar de sumir. Pelo contrário, vai vir mais problema ainda para a tua vida e para a minha vida. A diferença vai ser, sabe qual, irmãos? Como é que nós vamos estar diante dele? Se a gente vai permanecer ou se a gente vai, na primeira dificuldade, chutar o balde e vou fazer as minhas próprias escolhas. A diferença está nisso. Se você vai se lançar mais nos pés do Senhor, se tu vai sair desses caminhos. Então, nós vamos fazer uma análise no decorrer dessa narrativa da mulher samaritana e de Jesus. Então, no versículo 3, Jesus ele deixa a Galileia e o seu próximo destino era a Galileia. Porém, para chegar na Galileia, ele precisava passar por Samaria. Então, assim, no versículo 3, vai dizer, aliás, o 4, que era necessário ele passar por esta cidade para poder chegar no seu destino final, que é a Galileia. E no versículo 5 vai dizer que ele chega na cidade de Samaria, que é chamada de Sicar. No verso 6, quando ele chega na cidade, Jesus ele vê um poço, o poço de Jacó. Quando a gente viaja, a gente fica cansado, né? Então, quando a gente vê uma sombrinha, um lugar para poder descansar, o nosso pensamento é o quê? Eu vou descansar um pouquinho para depois continuar. E foi justamente isso que aconteceu. Quando Jesus chega na cidade de Samaria, ele vê esse poço e ele vai descansar. E na Bíblia fala que era por volta da hora sexta, que corresponde a meio-dia. Então, era 12 horas da tarde. 12 horas da tarde, meio-dia, como a gente chama. E aí, no versículo 7, vai dizer que vai chegar uma mulher de Samaria, para retirar a água daquele poço. Aí você deve pensar que estranho, né? Essa mulher, ela tira água do poço de meio-dia. Geralmente as mulheres trabalham, minha mãe mesmo, quando vai fazer alguma coisa, antes do galo cantar. Antes do galo cantar, ela já está acordada, lá acordando o galo. Não é que o galo já acordada. Mas essa mulher, ela chegava por volta de meio-dia. Mas tinha uma razão para isso. Ela não chegava, ela não ia de meio-dia porque ela era dondoca. Não, é porque ela tinha a moral dela, ela tinha uma, vamos dizer assim, vergonha na sua vida. Porque ela não tinha uma moral construída diante daquela população. Porque pela a condição que ela vivia. E logo mais vocês vão saber. Então, chega uma mulher de Samaria para tirar água daquele poço, por volta de 12 horas, meio-dia. E esta mulher, além de ser samaritana, ela também não tinha uma boa reputação moral, por ser uma mulher que não construía, que não tinha relacionamentos bons. Mas aí, o que acontece? No versículo 7, Jesus, quando está perto do poço, está no poço, ela se aproxima, Jesus pede a ela água para beber. E no versículo 9, ela fica assustada, tipo assim, espantada. Como é que um judeu pede água a uma mulher samaritana? Como é? Mas Jesus lhe pede água, porém a sua reação foi de espanto. E no versículo 9, ela pergunta
a Jesus, ela fala com ele: como é que tu, sendo judeu, pede água a mim, que sou uma mulher de Samaria? Porque os judeus, eles não se relacionavam com os samaritanos. Então, a gente vê na primeira parte dessa passagem que ela ia retirar água de meio-dia. Por quê? Porque ela tinha vergonha da sua reputação, que não era uma reputação boa. Segundo, por ser samaritana. E também tinha a questão da divergência religiosa que existia entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos, eles habitavam na região de Samaria, que fica entre a Judeia, no sul, e a Galileia, no norte. Então, a Samaria ficava entre essas duas cidades. Houve também a miscigenação cultural. Quando o rei da Assíria conquistou as terras de Samaria, vieram também estrangeiros. Então, por isso que houve essa mistura, essa junção que tornou esse povo da Samaria. E também fala que eles tinham uma base de fé apenas de 5 livros da Bíblia, que são os primeiros, que são chamados de Pentateuco. Então, a sua base de fé era essa, além também de ter cultos de outros, dando devoção a outros deuses. Então, por conta disso, havia esse conflito. Os judeus não aceitavam, então por isso que tem esses conflitos entre esses dois povos, podemos dizer assim. No verso 10 ao verso 15, veremos um evangelismo pessoal de Jesus com aquela mulher. Eu queria que a gente acompanhasse o verso 10 até o 15. Então, na primeira parte, a gente vê Jesus chegando na cidade de Samaria. Segundo, a mulher vai buscar água ao meio-dia. Terceiro, a mulher, ela não tinha uma reputação boa. Quarto, ela era samaritana. E o quinto, vamos ver agora. Versos 10 ao 15 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pediria, e ele daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu então tu não tens com a que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui. Nesses versículos, do 10 ao 15, a gente vê, eu coloquei aqui como um evangelismo pessoal. O próprio Cristo estava evangelizando, estava falando dele mesmo, da boa nova àquela mulher samaritana. O evangelismo pessoal é a interação em que é compartilhada uma mensagem central. E essa mensagem é a boa nova de Cristo. No verso 10, a mulher ainda, ela não estava entendendo quem estava falando com ela. Jesus disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Jesus estava dizendo que se ela soubesse quem era que estava falando com ela, ela não ia pedir aquela água, que logo ia passar a sua sede. Ela ia pedir a água viva, a água que ele estava oferecendo a ela. O que ela estava pedindo a Jesus era, aliás, a água para ele tirar do poço ia ser uma água que ia saciar por um tempo aquela sede dela. Mas logo ela ia retornar para pegar novamente. Mas a água que Jesus estava oferecendo a ela era uma água que não ia parar de saciá-la. Em muitos momentos, irmãos, nós estamos indo a poços, seja poço lugar mesmo, ou em pessoas, seja o que for, aonde você acha que pode lhe ajudar. Sendo que o único caminho, o único ser que pode nos ajudar, literalmente, de verdade, é Cristo. Aquela mulher, ela foi e ela retornava diariamente, mas naquele dia, no dia que ela teve aquele encontro com Jesus, ela não voltou para casa da maneira como ela entrou, porque ela estava descobrindo a fonte de água que ia jorrar para a vida eterna. Então, ela não ia ser mais aquela mulher que, no dia que ela chegou lá, no momento que ela chegou lá, ela ia sair daquele mesmo jeito. Não, ela saiu diferente.
saiu transformada. Mas ainda, no verso 11, mas ainda assim, a mulher continua sem entender quem era. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Ela estava aqui questionando, como é que você está me oferecendo água, uma água viva, se nem você tem um baldinho para retirar desse poço fundo? Até aquele momento ela não estava entendendo quem era Jesus. E tem muitos momentos na nossa vida que nós estamos na casa do Senhor, Deus está oferecendo algo melhor a você e você ainda fica, como é que Deus pode fazer isso? Irmãos, Deus ele faz infinitamente mais de como a gente pode pensar ou pedir a Ele. O que precisamos é reconhecer a grandeza desse Deus. E nesse momento ainda, a mulher samaritana ela não estava entendendo quem estava falando com ela. Ela achava que era apenas um judeu. Vamos ver adiante. E aí ela começa a questionar. Se você não tem um potinho para pegar esse fundo, aí ela começa. És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço e do qual ele mesmo bebeu? Seus filhos e seu gado? Ela começa a questionar Jesus. E no versículo 13 e 14, Jesus responde àquela mulher. Qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus estava dizendo àquela mulher, tu podes buscar a tua satisfação em homens, em bens, em uma aparência bonita, em deuses, em crenças, mas tu voltarás a ter sede novamente. Você, eu, irmãos, nós podemos sim buscar em outros deuses, buscar em outras crenças, em outras pessoas, porém nunca vamos ser satisfeitos plenamente. Você pode se iludir. Fulaninha me deu uma palavra boa. Talvez fulaninha lhe deu apenas, massageou o seu ego. Talvez fulaninha só falou aquilo que tu queria ouvir por conveniência própria. Mas quando tu vai a Cristo, a gente não fica com máscara. A gente fica desnudo, fica literalmente nu. Começando a ficar nu na parte da nossa alma. Sabe por quê? Porque a gente não precisa usar máscara para o Senhor. A gente não precisa fingir ser algo que nós não somos. Sabe por quê? Porque Deus ele conhece a gente. E Jesus estava falando para aquela mulher que se ela retornar a pegar aquela água do poço, ela vai ter sede novamente. Mas a água que ele tinha para oferecer a ela era uma água viva. E o que essa água viva pode ser? A vida eterna que ela não tinha. Tem coisa mais preciosa do que a nossa vida eterna? Saber que nós estamos aqui por um tempo. Eu sei que nós temos que trabalhar, temos que estudar para poder ter um emprego melhor. Mas, irmãos, o nosso coração não deve estar aqui. É uma coisa que nós devemos lutar muito. A nossa vaidade não deve ser o nosso Deus. O nosso emprego não deve ser o nosso Deus. Porque nós não somos daqui. Nós não fomos feitos para viver nesta terra. Pelo menos eu quero ir para o céu. Em nome de Jesus. A vida eterna deve estar no nosso coração. A nossa caminhada com Cristo deve estar sempre buscando esse algo que é a vida eterna. E era justamente isso que Cristo estava oferecendo àquela mulher. A vida eterna para ela. Além da vida eterna, renovação, restauração, transformação do homem caído. Ela estava precisando ter um encontro com Cristo. Por quê? Porque ela era um homem caído antes de encontrar Cristo. Nós também estávamos caídos. Até Cristo também ter esse encontro com a gente. A gente também precisava desse encontro com Cristo. De ser restaurado, transformado. Então, essa mulher, o que Jesus tinha a oferecer a ela era justamente isso. Vida eterna, vida nova, transformação, purificação. Uma caminhada com propósito para o céu. Você está aqui caminhando para onde? Qual é o teu objetivo final? A gente tem que começar a pensar nisso. Temos que começar a pensar mais no céu. Não no céu no sentido eu vou morrer, não. A nossa caminhada, o nosso dia a dia tem que estar também com esses planos. Senhor, eu quero ir para o céu. Eu quero caminhar para a eternidade. A minha vida também precisa apontar essa eternidade. Mas nós estamos querendo, sabe o que, irmãos? Bênçãos, profecias,
massagear o nosso ego, não queremos o verdadeiro evangelho, queremos apenas, sabe o que? Eu vou te dar. Mas o evangelho de Cristo, sabe o que é? Se conserte, venha a mim, eu tenho água viva, eu não vou estar, como eu disse ontem a uma irmã lá do hospital, irmã, eu não vou dizer que Deus vai curar, mas o que eu vou te dizer, sabe o quê? Que independente da fase que tu esteja, Ele prometeu, sabe o quê? De estar com a gente até que Ele venha. Então, a água viva que Jesus estava oferecendo àquela mulher era a vida eterna, era uma vida com satisfação no Senhor, era uma vida o quê? Você não pode ter a melhor casa do ano, do século, o melhor emprego, mas você sabe o que você tem, que ninguém vai te roubar? É a tua vida eterna, é a tua salvação. Aquela mulher, ela estava colocando tudo dela em relacionamentos, em 5 homens que ela estava se relacionando. Mas a gente viu que nada substitui a presença do Senhor. Nada substitui. É uma vida com Jesus, mesmo em dias difíceis. Mas Ele promete estar com a gente. Glória a Deus por saber que nos dias mais vulneráveis que Carol pode estar, eu sei a quem vou recorrer. A minha água viva, a fonte inesgotável. Mesmo sabendo que eu sou pecador e falha, mas o Senhor está para nós, que somos pecadores e falhos. A gente precisa, sabe de quê? Reconhecer que somos pecadores e que precisamos de um Deus que venha estar sobre a nossa vida, cuidando da gente. O verso 15, a gente vê uma mulher rendida, irmãos. Você tem noção? Vamos ver o verso 15. Disse-lhe a mulher, Jesus, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Depois dessa mulher começar a ouvir o evangelismo pessoal de Jesus, falando àquela mulher, dizendo como é que ela pode ter uma vida plena, a vida eterna, depois de ouvir muito e muito de Jesus falar aquele diálogo, aí essa mulher, ela já encontra com o coração rendido ao Senhor, querendo esta água viva, querendo esta vida eterna, querendo conhecer mais desse Cristo. Que coisa linda, que nessa noite, eu não sei como é que está o teu coração, mas Deus, Ele sabe. E o bom é que Ele conhece profundamente, porque quando essa mulher, ela fala dessa maneira, Senhor, eu quero essa água, aí Jesus, Ele fala o quê? Chama teu marido. Mas ela disse que não tinha marido e Jesus reafirma para ela, de fato, você não tinha marido. Além dessa mulher estar quebrantada, Ele conhecia ela. Porque o que ela tinha e com o que ela tem agora não era dela, o marido dela. Então a gente vê uma mulher que reconhece que precisa dessa água e uma mulher que fala que também não tem marido. Observe que assim como a mulher samaritana, como nós buscamos satisfação em tudo, menos em Jesus, certamente a sua carência, o seu desejo está em relacionamento e a permitiu se envolver com homens que tinham relacionamento. O nosso pecado, irmãos, nos faz a gente estar em situações tão calamitadas assim, que a gente se... Caraca, eu estou nessa vida, eu estou nessa situação, sim, porque o pecado, ele não é uma coisinha fofa. Não é. Ele quer ver nós sim, sabe o quê? Caído. Nós somos sim os piores do pecador, mas Ele quer deixar você mais profundo que o chão. Porque Ele quer ver você morto. Então, essa mulher samaritana, ela buscava sua satisfação certamente em homens, em relacionamentos. E o pior, homens que não eram dela. Porém, a mulher samaritana não é diferente dos nossos dias de hoje. O que é que você busca satisfação? Que você sabe que é pecado, que você sabe que não te aproxima de Deus, que você sabe que não vai você estar firme com o Senhor. A gente sabe, e não é diferente. Essa história foi lá atrás, mas nos dias atuais nós também enfrentamos pecado que precisa ser o quê? Confessado pelo Senhor. Para o Senhor, na verdade. A mulher reconhece que Jesus não era mais um judeu. Podemos
observar que havia um sincretismo em que a mulher estava vivendo. O que é sincretismo? É a junção de cultos ou doutrina religiosa. Porém, ela foi ensinada de uma maneira, da maneira que eles queriam ensinar. Então, assim, tudo que ela pegou de bagagem, de fé, de base bíblica, foi por meio do que ela vivia com a sua comunidade, vamos dizer assim. Nossos pais adoraram no Monte Gerizim, mas o lugar é em Jerusalém. Ela sabia, disso aí ela sabia. E Jesus responde para ela. Jesus fala para aquela mulher que nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém tu vai adorar o Pai. Você adora o que não conhece. Mas o que o Pai procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que Jesus estava falando com isso, irmãos? Que ela podia adorar, aliás, ela não ia adorar em nenhum lugar e nem outro. E mesmo que ela viesse a adorar, o que ela estava adorando não era verdade. Era apenas uma, como é que eu posso dizer, algo que ela colocou o coração dela no que ela foi ensinada, no que ela foi, alguém instruiu ela antigamente. E o que Jesus estava falando aqui para ela, que o Pai, que Deus, Ele procura sim pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que estejam realmente entendendo quem era o Cristo, quem é o Pai. Então, não importa o lugar onde você está. Às vezes você está em um templo muito chique, mas seu coração não está no Senhor. Então, é necessário a gente realmente, assim, entregar o nosso tudo ao Senhor. O nosso coração está realmente entregue ao Senhor. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque o Pai, Ele conhece quando a gente o adora em espírito e em verdade. No verso 19, ela já vê Jesus não mais como profeta. Ela vê Jesus mais que um profeta. No verso 25, ela já crê que virá o Messias, que chama o Cristo. Quando ele vier, ele vai anunciar todas as coisas. Então, a gente vê uma mulher, de início, que ela só acreditava que era um judeu. Depois, com a conversa, com tudo que estava acontecendo naquele diálogo, ela começa a perceber que ele é mais que um judeu, é um profeta. Mas, quando ela fala no verso 25, ela já fala assim, tudo bem, ele é um profeta. E fala para ele mesmo, para o próprio Jesus, tudo bem, mas vai vir um homem que vai anunciar todas as coisas. E ele vai dizer que ele é o Cristo, que ele é o Messias. E eu acho massa o versículo 26, quando Jesus responde para ela. Jesus disse, eu sou o que fala contigo. Ou seja, quem estava falando com ela o tempo todo era o Messias, aquele que ela já estava esperando que ia anunciar todas as coisas. Em outras palavras, Jesus disse, mulher, o Messias que você fala sou eu, e eu estou bem pertinho de ti. Imagina Jesus falando assim pra gente. A gente está aqui num diálogo e ele se apresenta, eu sou o Messias. E ela teve essa oportunidade, ela teve esse encontro com Jesus. Que coisa linda. Jesus, no versículo 27, Jesus ele quebra qualquer tipo de barreiras, seja social ou religioso. Ele, um judeu, ele quebra o preconceito conversando com a samaritana, que tinha um passado pecaminoso, mas ela foi alcançada por Jesus. A gente vê aqui Jesus no versículo 27, quebrando qualquer tipo de barreira. Por quê? Vamos lá. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse, o que tu procuras, ou por que tu falas com ela? Nessa parte aqui, irmãos, como eu falei anteriormente, havia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Então, quando os discípulos viram Jesus falando com aquela mulher, aqui fala que ficaram maravilhados. Porém, eu fiquei pensando, eu acho que eles ficaram mais, tipo assim, com a boca aberta, tipo, um judeu com a samaritana, perguntando o que ela procura. E sabe o que ele nos ensina essa noite, Jesus? Que, assim como
ele foi o exemplo de humildade, de quebrar qualquer tipo de barreira, ele nos ensina nessa noite em que nós, cristãos, devemos também quebrar qualquer tipo de barreira, primeiramente religiosa, segundo social e até mesmo relacionamento dentro da igreja. Jesus aqui nos ensina sobre a gente quebrar qualquer tipo de orgulho, preconceito, quando nós vamos falar do amor dele a qualquer pessoa. E até mesmo, irmãos, eu posso falar dentro da igreja. Deve ter, como existe, pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, que agem diferente, mas que existem barreiras que impedem irmãos olhar um para a cara do outro e dizer: Deus te ama, meu irmão. Que a paz de Cristo seja sempre contigo. Mas Cristo nos ensina de uma maneira graciosa sobre humildade, sobre quebrar qualquer tipo de barreira para a gente se relacionar com o nosso próximo. E graças a essa atitude, a mulher samaritana, ela foi alcançada por Jesus. E muitos podem ser alcançados por Jesus quando você leva a palavra de Cristo aonde você for. A mulher deixou seu cântaro e foi no caminho da cidade falar: tem alguém que sabe o que tenho feito? Será o Cristo? A mulher, como eu falei no início, ela chegou de um jeito naquele lugar e ela sai totalmente diferente daquele lugar. Ela deixa tudo para falar que tem um Cristo, que tem alguém que sabe muito sobre a vida dela. Ela não perdeu tempo para, eita, eu vou pensar se vou falar desse Jesus, desse Messias para outras pessoas. Ela deixa tudo. Você deixa alguma coisa para falar, para justamente fazer isso? Você tem coragem de deixar o que você está fazendo quando chama? Bora fazer um serviço ali comunitário numa igreja. Bora quando o pastor chama, pastor Isaac. Eu acho que deve ser todo pastor que fica convocando. Você deixa o que você tem para fazer o hino do Senhor? Essa mulher aqui também nos ensina nessa noite que ela deixou o seu cântaro. E a gente pode usar essa ideia do deixar. Tipo, ela não pensou em fazer, ela só foi. É muito importante, irmãos, nós nos conscientizarmos com relação ao que Deus ele deixou para a gente. Tenha a vontade prescritiva, aquela vontade que nós sabemos o que Cristo quer da gente. E o que é que Ele quer da gente? A gente faça o seu ID, que a gente não perca tempo, porque tem muita gente como a mulher samaritana precisando ouvir dessa água viva. E a gente tem se prendido muito com as nossas próprias necessidades, pensando só no nosso umbigo e esquecendo de que tem gente com sede de ouvir, de receber dessa água, que é a vida eterna. Conhecer um Cristo que liberta, conhecer um Cristo que está batendo na porta. Mas se tu não for levar, que bom que Deus usa outro para levar aquela palavra aos necessitados. Então essa mulher, ela nos ensina também nesta noite. Ela deixou o que ela tinha para fazer o ID do Senhor. 39. Muitos samaritanos creram em Jesus pelo que aquela mulher falou. Eu ouvi uma frase quando eu estava estudando e eu anotei. Ela não é minha, aspas. A salvação faz do salvo um missionário. Eu achei essa frase muito linda. A salvação faz de um salvo um missionário. Se tu és salvo pela graça de Deus, se tu realmente crê que Cristo te salvou, então tu tem que fazer como essa mulher, deixar tudo e fazer o hino do Senhor. A salvação faz do salvo um missionário. Eu vou repetir de novo. A salvação faz do salvo um missionário. Então, se tu és salvo, não perca tempo em falar do amor de Jesus. Também compartilhe desse evangelho que tu foi um dia alcançado, que tu e eu não merecia, mas pela graça do Senhor fomos alcançados. Essa mulher ela foi alcançada pelo próprio Cristo. Então tu pode também ser usada por Cristo para alcançar outras vidas. Se tu foi salvo, então tu também é um missionário. A gente só tem a ideia de missionário indo para a África, indo para aqueles lugares, para o continente, para outros países. Mas irmãos,
Tu pode ser missionário em qualquer lugar que tu estiver aqui na Paraíba, na tua rua, na tua casa, na tua escola, no teu trabalho. Tem muita gente precisando de ouvir dessa água viva. Essa mulher, ela passa agora a ser testemunha de Jesus. E agora os samaritanos sabiam onde estava a salvação. No verdadeiro, o Cristo, o Salvador. Que coisa linda. E o que aprendemos com isso nessa noite, irmãos? Primeiro, Jesus, ele marca encontros que mudam nossa vida. A gente viu que a mulher samaritana, ela chegou de um jeito e saiu totalmente diferente, irmãos. Realmente, a pessoa que nunca teve um encontro com Cristo, ela não vai entender o que é isso. Mas a pessoa que realmente teve um encontro com Cristo, ela não vai ser a mesma pessoa. E como eu disse no início, não é ausência de problemas, de adversidade, não. Mas ela vai saber quem ela tem crido. No Cristo, que vai estar com ela em qualquer circunstância da vida dela. Ela vai entender, nós vamos entender. Eu posso passar por tudo, mas Cristo está comigo. Então, essa mulher, ela teve um encontro com Cristo. Ela entendeu que a água que ela precisava não era a água que ela pegava todo dia no poço, mas era a água viva, é a vida eterna que somente alcançamos por meio da cruz. Então, a gente aprende hoje, com a primeira lição dessa mulher, que Jesus, ele marca encontros que mudam a nossa vida. O segundo ponto, aproveite as oportunidades de evangelizar aonde você for. Seja em palavras ou com a sua vida. Seja intencional em falar da boa nova que é Cristo. Quando eu estava anotando esse ponto, o Senhor me trouxe à mente um projeto que eu estava querendo fazer na escola que eu trabalho. Eu queria fazer um momento com os alunos de palavra, de louvor, enfim. E aí eu compartilhei com uma colega minha, porém, quando os sonhos se frustram, né? Aconteceu isso, meus sonhos se frustraram. Eu ia fazer esse projeto na biblioteca, mas aí, lá na escola, tá com um projeto de botar ar-condicionado em todas as salas. Aí, ou seja, uma sala tá fechando, aí pegaram os alunos, colocarem na sala da biblioteca. E assim tá acontecendo até o dia de hoje. Aí eu fiquei, poxa, tudo errado que eu planejei. Beleza, fiquei frustrada. Mas aí, irmãos, como Deus é lindo. Eu estava chegando um certo dia na escola e eu vi uma menina chorando lá na sala, perto da sala dela. E aí, quando eu vi, eu me aproximei dela e comecei a conversar com ela. E ela conversou umas coisas dela, pessoais e tal, que tinha acontecido, e ela estava muito aflita. E aí, nessa conversa que eu estava tendo com ela, eu comecei a falar de Jesus para ela. Eu falei um monte de coisa que ela não me recorda. Eu só lembro que eu falei de Jesus para ela. E aí eu comecei a pensar. Cara, eu tinha falado com Jesus sobre esse projeto. E o projeto não saiu como eu esperava. Porém, o projeto não deixou de acontecer. Só não aconteceu da forma que eu queria, numa salinha reservada. Porém, Deus, ele permite a gente também viver o que temos para viver com Ele, independente das circunstâncias. E com que lição eu tiro com essa minha vivência que eu tive, essa experiência? Não espere os melhores projetos, não espere as melhores condições, não espere você estar pronto, porque nós nunca vamos estar prontos. Nunca vamos ter a melhor eloquência, a melhor fala. Não. Nunca vamos ter a melhor verba. Não. Se dispõe. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu quero que o Senhor me use na esquina para um drogado. Ou para, como foi dito hoje na EBD, pelo o Zé Ninguém. Porque às vezes a gente só quer ministrar, falar para gente grande. Para gente grande. E às vezes assim, Deus quer te usar para a pessoa ir da tua escola que está cabisbaixo. Foi uma conversa formal, irmãos. Aliás, informal. Eu perguntei como é que ela estava, aí eu tive a abertura e pá, aí lancei a palavra para ela. E aí, eu achei muito legal, porque assim,
O Senhor, Ele traz na nossa mente coisas que a gente acha que só vai ser realizado de coisas grandiosas. E não, vai ser no teu dia a dia mesmo que Deus vai te usar para falar do amor dele a pessoas que estão precisando. Então não espere, fique só esperto. Eita, aquela pessoa está meio estranha, eu vou ali conversar com ela. E aproveita essa oportunidade, como eu disse aqui, seja intencional. Seja intencional, se aproxima dela, não para ser uma pedra de tropeço, mas para levar Cristo àquela pessoa, para dizer que Cristo é bom. E aí, irmãos, Deus vai dando a gente estratégias. Ah, mas, Carol, eu não sou muito fluente na leitura. Aí é preciso você ler as Escrituras, para quando você tiver as oportunidades, você ministrar aquela pessoa com aquilo que você lê, porque eu tenho certeza. O Senhor, Ele usa a gente de maneira tão simples. E o Evangelho, irmãos, é puro e simples. É puro e simples. Você não precisa ser a pessoa doutor em letras. Não precisa. Lê a palavra, escuta a palavra, que Deus, Ele te usa de uma maneira graciosa. E tu vai ver que a sementinha vai ser lançada. Que coisa linda. Então, seja intencional. Se você não falar nas suas palavras, que a sua vida também reflita a Cristo. No seu jeito de ser, no seu comportamento. Porque tem muita gente observando a gente. Tem muita gente te observando. Ah, mas eu estou fazendo isso aqui escondido. Irmãos, tem coisa que realmente a gente esconde do nosso irmão. Mas de Deus não. E Deus revela. A irmãzinha do cobre. Brincadeira. Terceiro ponto. Jesus, ele veio para todos. Ele veio para esta mulher. Ele veio também para Paulo, um homem tão perverso. Mas veja o que Deus fez na vida de Paulo. Ele veio para a minha vida e ele veio para você também. Jesus, ele veio para os doentes, para os necessitados, para o perdido. Mas é necessário reconhecer Jesus como seu Salvador. Os samaritanos, eles reconheceram que Cristo é o Salvador do mundo. Jesus veio não para os perfeitos. Ele veio para a gente, para pessoas que estão quebradas, que é falha, que é doente, para salvar, para curar, para libertar. Jesus veio para essas pessoas, para mim e para você. E que bom que a gente mostra, o Evangelho mostra, as Escrituras mostram que tem gente, assim como no passado, no presente também, a gente vê pessoas reconhecendo a grandeza que é quem é Cristo, o seu Salvador. Então é muito importante nós, como porta-voz de Deus, vasos, ser usado para falar esse Evangelho, para justamente ser intencional. E outra coisa muito importante, igreja, é a gente fazer o ajuntamento de pessoas. É a gente dar a mão. Não tá, eu não gosto de trabalhar com outras pessoas. Não, é muito importante quando a igreja se une com outras igrejas, com outras pessoas, para juntos formar uma multidão e proclamar o Evangelho. Que eu não sei como você está, como está o seu coração com relação a viver a vontade de Deus. E como eu disse, a vontade de Deus, ela tem a secreta, que Deus ele vai te chamar para algo assim mais específico, mas tem a vontade de Deus revelada. E qual é a vontade de Deus revelada? É você proclamar esse Evangelho, é você não dormir no ponto, é você fazer como a mulher samaritana. Ela deixou o seu cântaro e foi-se embora falar do Cristo, daquele que conhecia a tua vida. Então, que nessa noite Deus possa trazer um despertar para o coração da gente, estar mais intenso em viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, a vontade dele revelada, de você ser usado por Deus para falar do amor dele, porque tem muita gente como a mulher samaritana precisando ouvir dessa água viva, e não precisa das melhores condições para você ser usado por Deus. Porque eu sei que tem momentos que Deus mostra a gente, tá lá. E tem muitos momentos que a gente se recua em não fazer aquilo. Mas seja ousado, tenha coragem. A gente tem tanto... Quando a gente está no pecado, quando nós estamos tão cegos do pecado, quando nós não estamos com os olhos espirituais abertos, nós estamos tão imersos no pecado que a gente nem sente vergonha em estar pecando. Mas que nesta noite o Senhor possa abrir os olhos do coração de vocês e que
vocês possam também estar imersos a viver a vontade de Deus com coragem, com ousadia, para estar anunciando o Evangelho de Cristo, esse Evangelho que liberta, que alcança pessoas e que marca encontros. Então, peça a Deus hoje: Senhor, eu quero ser usado para a Tua glória neste ano, neste tempo. Eu não quero esperar as melhores condições para que eu seja usado por Ti. Me usa hoje, Senhor. Eu estou disponível. Esteja, irmãos, disponível para viver o que Deus tem para você. E como eu disse, já está revelado. Não espere Ele dizer para você agora. Está na palavra. Ir de fazer discípulo. Anuncie o Evangelho, as boas novas. O salvo. Quem foi salvo? A salvação faz do salvo um missionário. Se você é salvo, você é um missionário para proclamar o Evangelho aonde você estiver. E por fim, se você é salvo, se Cristo faz parte da sua vida, agora você é nova criatura. Não precisa carregar o fardo, pois Cristo levou na cruz tudo por amor a nós. A salvação é conhecer a Jesus, o Messias, como libertador. O Senhor, Ele liberta a gente. Ele libertou aquela mulher que ela vivia na escravidão dela. E muitos de nós aqui também vivemos em escravidão, que a gente acha que não pode ser liberto. Mas quando a gente começa a ler as Escrituras, começa a se render ao Evangelho, como a gente viu aqui, a mulher, de tanto ouvir Jesus, ouvindo, se alimentando, ela se rendeu e ela foi liberta do que ela era presa. Em João 8,36 nos diz: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se você crê que Cristo Ele te liberta, você é verdadeiramente livre dos seus pecados, daquilo que Ele escraviza. Então, se você crê nisso, irmãos, você é livre. Você é livre. Sabe por quê? Porque Cristo Ele morreu por nós. Ele levou sobre nós tudo que não era dele, era nosso. Então, nós fomos livres pelo sangue do Cordeiro. E serás testemunha daquilo que Cristo Ele fez em você. A mulher samaritana, ela foi testemunha daquilo que Deus fez, que Cristo fez na vida dela. Então, não perca tempo, igreja. Desperta. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Eu nem gosto de assistir televisão, porque quanto mais a gente assiste, mais coisa vem. Mas eu nem preciso assistir, porque fica comentando, né? Cada um comenta. Tu viu? Eita, eu vi não. O que foi? Isso e aquilo. E a gente vê que as pessoas precisam de Cristo. Então, seja usado pelo Senhor. Cristo, na palavra da mulher samaritana, ele foi um exemplo de que ele não colocou barreira social, religiosa. Ele não se importou com o que as pessoas podiam falar. Pelo contrário, ele usou a oportunidade para alcançar aquela mulher. Aquela mulher samaritana, ela foi alcançada pelo Evangelho. Então, que você nessa noite se desperte. Não espere a melhor oportunidade. Não espere os melhores recursos para você levar o Evangelho. Peça ao Senhor, me dê coragem e ousadia, que o Senhor vai te encher. Queiram viver o melhor do Senhor. Não aqui nesta terra, com um emprego bom, com uma universidade top. Queiram viver o extraordinário do Senhor. Eu tenho vivido este ano uma certa intensidade nas coisas que eu tenho feito. E como é assim, é gracioso. Ontem eu fui para um hospital, lá do HU, e como Deus, irmãos, Ele fala com a gente. Não é nem em palavras, mas é no que os meus olhos podem contemplar. Em saber que Deus me deu, eu estou com saúde, eu estou viva, eu estou vendo, eu estou respirando, eu estou podendo falar com a voz alta. Ontem tinha uma mulherzinha lá no hospital, ela tinha feito uma cirurgia para tirar a tireoide. Eu achei tão lindo que mesmo ela com toda a dificuldade dela, ela pediu para a gente cantar: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. E ela lá no seu leito, sem poder falar direito, e ela dizendo o que Deus tem feito na vida dela. Era a gente vendo as criancinhas lá com câncer, respirando por aparelho, se alimentando por aquelas sondas.
E aí, quando a gente vai para esses lugares, a gente realmente é preciso ir para você entender. Eu falando talvez nem tenha a dimensão, mas a gente tem um coração mais grato pela nossa vida e você tem mais vontade ainda de levar o evangelho do Senhor. De falar, de chegar lá nos hospitais, que tem muita gente precisando ouvir uma palavra de esperança. Não palavra de cura, que Deus vai, que Deus quer. Não. Irmão, como eu disse ontem, eu não vou te prometer cura não, mas o que Deus nos promete é que Ele vai estar com a gente em todo o tempo da nossa vida. Aquelas pessoas dos hospitais, elas precisam da gente, como igreja, se levantar para levar o evangelho, para dar uma palavra de esperança àquelas vidas. Então se desperte, acorde, não, a mulher deixou seu cântaro, ela certamente deixou tudo para ir falar de Jesus. Deixe o que você tem, aproveite as oportunidades, aproveite que você está andando, tem voz, tem vida, está com saúde para anunciar o evangelho àquelas pessoas, irmãos. Não durma, acorda você que está dormindo, porque tem gente como essa mulher precisando ouvir dessa água viva. Amém? Que Deus abençoe e até breve, se Deus quiser. Muito obrigada.